Bom dia a todos, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o podcast da Spoon Network. Meu nome é Luiz Carlos Fogaça e estou aqui com o Arthur Vinícius. E nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, Eric Gazapina. Primeiramente, meninos, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, né, quando chamado para participar aqui. Primeiro porque eu acredito em negócios inovadores e segundo que o negócio de vocês é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é focado em networking, né? Eu acho que estar em movimento é fundamental. A gente vive num mundo que está em constante evolução e a gente não adianta a gente ficar esperando as coisas acontecerem, né? A gente tem que ir atrás e estar em movimento sempre, gerar oportunidades, se conectar com novas pessoas. Então, qualquer coisa que esteja envolvida com empreendedorismo, com networking, com negócios, com inovação, eu sou entusiasta e o que eu puder fazer para estar presente, estou presente. Então, muito obrigado pela sua presença, tá? A gente fica muito agradecido. Queria fazer um agradecimento também muito especial ao Sigma Park por estar disponibilizando esse espaço que é tão bonito e ao apoio do Mind 21 também. Então, Eric, para começar, começa contando pra gente um pouquinho da tua história, quem você é, o que você faz. O Eric é falar na terceira pessoa, né? O Eric é meio belez. O Eric é um cara de 33 anos, casado, cristão, pai de 2 filhos, né? Eu sou casado com a Priscila desde 2012. Eu tenho 2 filhos, a Alice e o Vitor. A Alice tem 11 anos, o Vitor tem 5. Foi alguém que sempre trabalhou com vendas a vida toda, né? Mas alguém que nunca se conformou em estar em caixinhas. Eu achava que eu achava, até um tempo atrás eu achava que as pessoas não me entendiam, assim, porque eu pensava muito diferente das pessoas. A minha cabeça sempre estava numa velocidade muito mais rápida do que eu entendia que estava das pessoas, assim. Então eu sempre fui alguém que fiz muita coisa e quis muita coisa. Mas eu experimentei um pouco de um monte de coisas e aí eu fui formando a minha persona, a minha personalidade, né? Mas todas as minhas experiências, elas estão profissionais principalmente, né? Elas estão voltadas a pessoas, a comunicação e principalmente a vendas. Sempre foi assim, minha trajetória sempre foi assim. Hoje em dia quem faz dinheiro é quem vende, né? E todo dia a gente se vende um pouco, então... Cara, eu tenho uma teoria que eu digo que assim, ensinar as pessoas a vender, embora eu não acredite em ensinar a vender, é um termo pra gente dizer isso, mas ensinar a vender, infelizmente, não deveria, mas infelizmente dá mais dinheiro do que vender. As pessoas que ganham mais dinheiro com vendas não são as que estão vendendo, são as que estão ensinando. Isso mesmo. E as pessoas ensinam vendas de uma maneira que eu não acredito. Porque eu acredito que eu não posso te ensinar, eu posso, na verdade, te dar boas práticas, né, de o que fazer, assim, mas vendas não é... A gente está numa sociedade que, assim, tem um guru de nutrição que vai te falar que manteiga é ruim, tem um guru de nutrição que vai te falar que manteiga é bom, tem um cara que vai te falar que leite é ruim, tem um cara que vai te falar que leite é bom, e tem teorias para tudo, para justificar tudo. A gente não sabe qual que é a certa, então eu não posso vir e atestar que um método é eficaz. Só que eu acho que venda não é dom. E muita gente ainda trata a venda como dom e acha que, tipo, eu não nasci para isso. Só que venda, ela tá em tudo no teu dia a dia, né? Vocês, para me trazerem aqui, vocês venderam o projeto de vocês. Para vocês olharem e acharem que eu era interessante, em algum momento eu vendi meu currículo para vocês. Então a venda tá nesse dia a dia. Pra gente conseguir uma namorada, dar um chavequinho, é venda. Um filho que precisa, que quer alguma coisa do pai, é uma venda. Né? Uma proposta de emprego é uma venda. Uma compra é uma venda, porque tu tá vendendo a ideia de que aquele produto está custando mais alto do que ele deveria, ou que tu pode pagar menos do que o valor do produto e tu vai tentar convencer o cara a baixar o preço daquele produto. Isso é uma venda. Tu está vendendo uma ideia, tu não deixa de estar vendendo o tempo todo. E as pessoas olham isso de uma ótica que eu acredito que é muito deturpada. Quer passar? Pode passar. Segundo. Não precisa, mas... Nossa senhora.
Pelo... Não, tudo certo, acontece. Vida real. É. As coisas realmente acontecem. O meu não toca também. Não, parou. Eu vou deixar o meu também. Ah, só dar um corte, não dá nada. Não, já tá parado. Então, as pessoas ficam olhando a venda só da ótica do final do processo. Vendeu, não vendeu, vendeu, não vendeu, vendeu, não vendeu. Isso. E tudo que acontece por trás. Ninguém olha. Uhum. Então, o que eu fiz? Eu me preparei para ser alguém que olhava a venda de uma maneira diferente de outras pessoas, que é uma maneira que me permitia prever e escalar. E principalmente ser constante em resultado. Então, eu sempre fui o doidinho das planilhas. Uhum. Mesmo, tipo assim, estando na ponta, eu tentava justificar, não é justificar, mas tentava entender os meus resultados com números. Sim. E eu comparava os resultados de outros vendedores com os meus números para ver se os meus números estavam fazendo sentido. Então eu sempre pensava da ótica de que, bom, então eu não preciso vender 100, vamos supor, 50 mil por mês. Se o mês tem 20 dias úteis, eu preciso vender, fazer 2 vendas por dia. Entendeu? Eu preciso fazer 2 vendas por dia, das 50 mil por mês, eu tenho que vender R$2.500 por dia. Eu tenho que fazer 2 vendas de 1.250 por dia. Todo dia vender R$2.500. Se hoje eu não vendi 2.500, amanhã eu vou ter que vender 5.000. Eu sempre quis olhar dessa ótica. Beleza, como é que eu faço para vender 2.500 no dia? Talvez o meu produto me permita fazer uma venda de 1.500. Talvez o meu produto só me permita fazer uma venda de 150. Então, se eu precisar fazer 2.500 por dia, eu tenho que fazer 20 vendas por dia de, sei lá, de 125 ali, para dar os 2.500, né? Então, eu sempre quis olhar as coisas dessa ótica. Só que eu era incompreendido porque as pessoas falavam que isso não ajudava em nada. E eu sempre chegava nas empresas e batia na mesa do meu gestor, do meu superior imediato, e mostrava que alguma coisa não estava indo bem com números. Cara, olha só, tá vendo esse representante aqui, ó? Ele tá vendendo sempre com margem argolada, sempre pro mesmo cliente, ele não amplifica a carteira, e tem esse cliente em volta dele. Por que ele não vende mais? Ah, mas não vou mexer nele. Porque ele vende bem, ele traz um resultado para a empresa. Mas como que ele traz um resultado para a empresa se eu tenho esse vendedor aqui, que vende só para um cliente e atora o desconto, e eu tenho esse aqui, que vende para 20, 30, 50 clientes no mês, todos eles com margem boa. Quem que é o bom? Esse aqui. Porque esse aqui não tá, ele está usando o argumento e ele está fazendo o trabalho que toda empresa deveria fazer, que é a pulverização. Eu acredito na pulverização. Eu não acredito em tu concentrar todos os teus ovos numa cesta só. Se tu tem um cliente só no mês, e esse um cliente para de comprar, a empresa quebra daí. Então tu não pode ficar dependente de um cliente só, de um fornecedor só. Tu tem que olhar para vários cenários. Aí, por exemplo, havia casos onde o cara falava assim, ó, tu não pode... o cliente falava assim para mim, ó, se tu vender na minha loja, tu não pode vender em outra loja aqui na cidade. Tu vai vender só a minha marca? Então eu vou vender... Se tu vender só a minha marca, eu vendo só para ti. Se tu não vender só a minha marca, eu vou vender para todas as lojas da tua cidade. Então eu não quero comprar de ti, então eu não quero te vender. Tá tudo certo. Eu não sou obrigado a vender para ninguém. Sim. E ninguém é obrigado a comprar de mim. Quando eu entendi isso, a minha vida ficou muito mais leve. Né? O meu cliente, ele não é um caixa eletrônico. Eu não entro nas lojas, eu não entro nos locais para sacar dinheiro. Eu vou chegar lá pro Luiz agora e vou falar assim, agora eu vou tirar R$50 desse trouxa aí, ó. Agora eu vou tirar 100 pila desse bobão aí agora. Quer ver? Tem vendedor que é assim, cara. Entende? E isso é uma relação onde só ele tá ganhando, porque a hora que ele quiser tirar R$50 de ti, ou ele quiser tirar R$50 do Arthur, o que ele vai fazer? Ele vai empurrar qualquer coisa pro Arthur, mesmo que não tenha eficácia. E eu não tenho isso. Eu tenho esse compromisso, entendeu? Então, tipo assim, ó. Tem bico de pato. Tem cor de pato. Faz quen-quen, é grande chance de ser pato. Então, se tem chance de aquilo ali estar sendo feito de maneira errada, cara, eu não vou fazer, porque aquilo ali não é legal. Eu sempre tive uma parada muito forte de intuição de tipo assim, ó, cara, eu não faço pro meu cliente o que eu não gostaria que fizesse pra mim. Então, tipo assim, ó, eu posso estar precisando vender, mas eu não vou te enganar. Sim. E se eu precisar muito e não tiver outra alternativa, eu vou chegar pra ti e vou falar assim, ó, cara,
eu sei que tu não quer comprar, tudo certo. Eu preciso te vender hoje porque eu tenho uma meta. E eu jogava a real. Ó, eu tenho uma meta para bater, eu preciso fechar esse número. Cara, é uma campanha desse produto aqui, vai ser bom pra mim pra caramba. Eu sei que tu não vai ter nenhuma vantagem agora comprando. Eu prometo que eu te ajudo a vender. Tu compra. Ó, embora eu nunca gostasse que as pessoas comprassem para me ajudar. Então assim, eu sempre tive na minha cabeça que o cliente ele tem que comprar o meu produto porque ele gosta, porque é bom, porque dá algum resultado para ele, porque ele se sente feliz, porque resolve a dor dele, porque resolve a dor do cliente dele, né? E não para me ajudar. Porque um dia o cara vai cansar de me ajudar, né? E outra assim, ó, a gente coloca as coisas numa ótica que não é igual para todo mundo. Se ele está me ajudando, automaticamente eu sou o elo mais fraco dessa corrente aqui. Então assim, em algum momento ele vai falar assim, ó, pô cara, peraí, eu não vou mais te ajudar. Então eu vou ficar, se ele falar que ele está me ajudando, eu vou ficar numa obrigação de sempre ter que fazer coisas para ele e sempre ter que provar um valor muito maior porque ele está teoricamente me ajudando. Então venda não é ajuda para ninguém. Venda é uma relação comercial que tem que ser uma troca e tem que ser ganha-ganha. Né? Se em algum momento eu estou ganhando mais, cara, a gente vai ter que em algum momento equilibrar essa balança. Se tu tá ganhando mais em algum momento, a gente vai ter que equilibrar essa balança, porque vai ter que ficar justo, porque relações que são injustas, elas não se sustentam em longo prazo. Não dura. Não. Sim, e você acha que hoje em dia, com os vendedores de hoje, falta empatia, assim? Cara, falta muita coisa. Não é só empatia, assim. Eu acho que falta pro vendedor saber realmente o que ele está fazendo. Sim. Venda, ninguém nasce vendedor, ninguém se forma vendedor e ninguém sonha em ser vendedor. Né? As pessoas talvez desejem ser vendedor, mas sonhar ninguém sonhou. Né? Quando tu fala assim, pergunta para criança na infância, pega 10 crianças, pergunta para as 10 crianças o que cada uma delas queria ser quando crescer. Nenhuma delas queria ser vendedor. Entendeu? Pega todas as faculdades, essas 10 crianças cresceram, elas foram para a faculdade. Pega as 10 faculdades que elas fizeram. Nenhuma delas fez uma faculdade de vendas, até porque não existe. Ninguém se forma vendedor. Então, a venda, o vendedor, ele nunca é vendedor por opção. Ele sempre é vendedor por falta de opção. E quando as pessoas chegam num lugar, caem de paraquedas no lugar por falta de opção, é a história do... esses tempos eu ouvi de novo, qualquer coisa eu viro vendedor. Se nada der certo, eu viro vendedor. Eu ouvi também isso aí. Entendeu? Aí vai lá no comércio lá, vê a alegria que as pessoas estão lá para te atender. Ninguém tá afim de estar lá. É o que sobrou. Aí tu pega assim, beleza, qualquer coisa eu viro vendedor. Primeiro tu vai pensar na indústria. Vou ser representante comercial, vou estar na indústria, vou trabalhar em grandes empresas, tal, beleza. O último lugar que sobra é o comércio de bairro, do centro da cidade. É a última coisa que sobra. Então essa galera é a mais desmotivada que tem. Só vai ter pouquíssimos casos de tu encontrar vendedores motivados nesses lugares. O cara que está começando e aquela ali é a primeira oportunidade, ele está agarrando ela com unhas e dentes. O cara que descobriu que ele ama aquela parada ali, não interessa o que ele quer, o que ele faça, ele quer estar ali. Mas na maior parte das vezes as pessoas não se prepararam para chegar até ali. E aí vai virando um ciclo. Existe o ciclo virtuoso e existe o ciclo vicioso, né? O ciclo vicioso de o empresário olha o vendedor desmotivado e manda embora. Aí chega outro e fica desmotivado. O clima na empresa não é bom. As pessoas, o empresário ele não quer pagar um a mais para a pessoa fazer a mais. Que eu sou completamente a favor de tu remunerar não só bons resultados, mas bons processos. Né? Então assim, a gente vive numa sociedade que as pessoas precisam ser recompensadas. A nossa sociedade é hedonista. Né? A gente cultua o próprio prazer. Então, numa sociedade hedonista, as pessoas precisam ser reconhecidas, né? Elas precisam ser recompensadas, elas precisam se sentir satisfeitas de alguma forma. Mas as motivações não são iguais para todo mundo. Então, o empresário ele não quer investir em capacitação, ele não quer promover o cara que está dando um bom resultado, ele não quer dar uma grana a mais pro cara, ele também não quer investir no cara, qualificar o cara.
entende? Uhum. E ele quer pagar o menos possível. Não tem como essa conversa. Não dá, não. E aí o comércio vai virando a última opção de todo mundo. Aí, hoje, por que a gente vai na loja do comércio, no centro da cidade hoje? A gente não encontrou as opções ou na internet ou no shopping. No shopping já é difícil tu ter bom atendimento, que é um lugar que é voltado para isso. Aí tu pega o centro que acabou, não era para ser assim, né? A CDL tem feito um movimento gigantesco aqui em Tubarão para levar as pessoas para o centro e é louvável a atitude deles. Porque, cara, se o centro de uma cidade não tem movimento, cara, o coração da cidade tá parado, né? Principalmente na cidade de Tubarão, que comércio é boa parte, não é a maior, acho que não é a maior, mas o comércio é uma boa parte das relações de emprego que a gente tem em Tubarão. Aí o que acontece? As pessoas não querem mais ter o trabalho de te convencer a comprar alguma coisa, então o cara fala assim, tu vai chegar pra ele e vai falar assim, ah, mas tá muito caro, vou comprar na internet. Ele vai falar, tá, então comprar na internet. Eu não tô ganhando nada mais, se eu te vender ou se eu não te vender, eu não tô ganhando nada mais. Então pra que eu vou fazer essa força de tentar te convencer o contrário? Eu acho que deveria ter alguma espécie de comissão aí pra... Cara, não é só a comissão, entende? Eu acho que a gente tinha que criar boas práticas dentro do comércio. A CDL tem feito isso, assim, ela criou a escola do atendimento, mas eu acho que não é só o atendimento ao cliente. Eu acho que está faltando um pouco mais de processos nas empresas. Porque o que acontece? Eu vou lá te treino para te fazer um bom atendimento. Tu sai da minha empresa, o que tu aprendeu ficar contigo. Eu tenho que treinar a minha empresa para ter processo. Se eu treinar a minha empresa para ter processo, se tu sair, a outra pessoa que entrar, o processo está descrito lá, ela vai fazer igual. As pessoas saem, o processo fica. Então, o que está faltando nas lojas do centro está faltando na maior parte das empresas. Só que as lojas do centro cada vez menos têm capital para investir, porque o movimento do centro está diminuindo cada vez mais. Então, quem que estão ficando? As grandes redes, né? As lojas que são locais aqui, que tem poucas unidades ou apenas uma unidade no centro, elas entram, saem, abrem, fecham, são poucas as que ficam lá. As que estão ficando são grandes redes. As grandes redes investem em treinamento, em tudo. Então, assim, não tem como tu competir. Então, assim, a gente precisa de iniciativas que foquem dentro das empresas, no comercial das empresas, e é esse o meu trabalho, essa é a bandeira que eu levanto, em a gente trabalhar muito mais processo e olhar muito mais para o processo do que para o resultado. Porque o resultado é a consequência do processo bem feito. Então, se eu olhar o resultado e eu tiver todo o caminho que aquela pessoa trilhou, eu consigo repetir esse caminho. Eu tenho uma fórmula, a fórmula do sucesso. Agora, se eu nunca controlar tudo que esse cara fez, se não tiver um padrão, um modus operandi, um how to, né? Como fazer isso? Se eu não tenho isso, vai parecer que sempre foi sorte, entendeu? Que o vendedor, cara, aquele cara é um fenômeno de vendas. E o outro não é um fenômeno de vendas. Por que eu não posso tornar aquele ali que não é um fenômeno de vendas num fenômeno de vendas? Vendas não é só dom, cara. Eu sempre digo isso, assim, nas minhas palestras eu faço questão de frisar isso. Eu tenho 3 coisas para dizer que venda não é dom. O motivo pelos quais venda não é dom. O primeiro, porque se venda não fosse dom, ninguém procurava conteúdo sobre vendas. Se vendas fosse só dom, né? Ninguém procuraria aprender uma coisa que é só dom. Se você vai fazer com dom, também não tem porque eu procurar na internet. Entende? Mas o fulano de tal tem o dom de jogar bola. Quantos craques vocês já viram que não deram em nada? Tem uma frase que eu gosto muito que é: o trabalho duro vence o talento sempre que o talento não trabalha duro. Então o que acontece? A gente acha que vender dom. Aí, se fosse dom, a gente não procuraria nada para aprender aquilo. Não teria como aprender, não tem como te ensinar um dom. Dom é dom. Entende? Eu não sou um bom vendedor. Porque se eu fosse olhar pela técnica, o que os vendedores deveriam fazer, o que eles deveriam falar, eu seria limado de 50% do processo. O que os grandes gurus de vendas ensinam, eu não faço e dá resultado. Então, assim, venda é muito eu acredito muito mais em transpiração do que inspiração. Venda pra mim é o seguinte: atende mais que tu vende mais. É só isso.
Sim. Depois a gente pode incrementar outras coisas, mas parte dessa premissa. Atende mais, conta quantas vezes tu atendeu, vê quantas vezes tu converteu do que tu atendeu, entendeu? Vender isso aí. O resto é frufru. Beleza, é legal tu aprender Dale Carnegie, é legal tu aprender PNL, é muito bacana. Mas não adianta tu aprender PNL e atender um cliente só por dia. Não adianta tu aprender PNL e não aumentar o teu volume de atendimento. Para não atender ninguém, tu não precisa fazer Dale Carnegie, por exemplo. Nenhum curso desse de vendas e outras coisas que tem que vão te ensinar só o contato final com o cliente. Se não tiver o cliente, não tem contato final. As pessoas esqueceram de ir buscar. As pessoas estão muito paradas na porta esperando o cliente chegar e tráfego pago. Agora eu vou fazer tráfego pago, eu vou ficar milionário. Eu não sei atender. Eu não conto quantas pessoas entram. Eu não sei como é que é o meu processo de vendas delimitado. Então esse é o segundo motivo. E o terceiro é porque eu odeio vender, cara. Eu odeio vender. Eu odeio a obrigação de ter que te vender algo. Eu não tenho que nada, tu não tem que nada. Entende? Então quando a gente olha as coisas desse prisma, dessa ótica, a gente começa a entender que, cara, na minha cabeça, por isso que eu falo que eu sempre fui o cara que não queria estar naquela caixinha que todo mundo estava. Eu queria olhar as coisas de uma forma diferente. E aí quando eu olhava as coisas dessa forma, eu começava a questionar os lugares onde eu estava trabalhando e eu era um maluco. Quando que isso mudou? Quando eu encontrei os meus malucos. Entendeu? Então, encontrar os teus malucos vai fazer as coisas fazerem mais sentido. O ambiente muda a gente. Só que assim, ó, cara, dá trabalho. Entendeu? Dá trabalho. Então assim, ó, um maluco e um gênio. Qual que é a diferença de um pro outro? É que o gênio deu resultado. O maluco é só mais um maluco. Até ele dar resultado, ele vai continuar sendo maluco. Então todas as ideias, as mais malucas que vocês possam pensar hoje, alguém vende para alguém. Então, por exemplo, chegou um cara um dia e falou o seguinte, ó, o futuro do transporte. Nós vamos pegar os carros, nós vamos criar um aplicativo e tu não vai mais chamar táxi, porque táxi é caro pra caramba e qualquer um vai poder ser táxi. Olharam o cara e falaram assim, isso aí não vai funcionar, tu tá maluco. Não vai funcionar, tá ficando louco. Entendeu? Pra uma galera foi uma maluquice. Algum maluco falou assim, tão maluco quanto ele, falou assim, pô, isso aí faz sentido, cara. Mas se eu fizer isso aí? Entendeu? E aí é onde a gente começa a ser um pouquinho mais disruptivo, as pessoas começam a enxergar a gente de uma outra forma, tu te prova pra caramba, tu vai ter que ser bem insistente pra levar uma ideia pra alguém, mas tu encontrou o teu maluco, o cara comprou a tua ideia, já são dois malucos ali. Já são duas pessoas vendendo aquilo, entre aspas. Né? Então assim, o meu objetivo é sempre que as pessoas que comprem qualquer coisa que eu vendesse, eu sempre gostei de vender de novo. Né? De conseguir uma indicação, de saber, e aí, tá satisfeito? Cara, foi legal pra ti? Foi bom? Pô, tá te resolvendo? Entende? Fazer um pós-venda legal, fazer um atendimento bacana. Por quê? Porque a gente consegue ir continuando essa corda, né? Esse segmento e ir melhorando como profissional. Agora, curioso, eu fiquei, qual é o seu trabalho, assim, tipo, porque tu falou ali que vai, vende com os caras, faz empresa, o que tu faz, assim? Vamos lá, né? É difícil explicar isso, mas eu tento resumir em poucas palavras. Eu sou consultor empresarial e eu sou focado em growth, crescimento. Só que eu trabalho na empresa não como um todo, eu trabalho só no departamento de vendas. E o meu trabalho está muito restrito a dados e processos. Então o que eu faço? Eu chego dentro de uma empresa e a empresa ela está com uma dificuldade na área comercial. O que é a primeira coisa que eu vou olhar? O histórico anterior. Então, quanto que tu vendeu nos últimos anos? Beleza. Qual que é o teu melhor mês de vendas do ano? Sempre é fevereiro. Então, beleza. Por que é melhor fevereiro? Não sei. Então, nós vamos tentar descobrir aqui. Deixa isso aqui marcado para depois. Quanto que tu vendeu esse ano? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Beleza. Qual é a tua equipe de vendas? Tanto. Tem o fulano, ciclano e beltrano. Quanto que cada um vende? Isso. Aí eu pego esses dados todos, planilho todos esses dados e fico analisando aquilo ali, tentando encontrar padrão e tendência.
Quando eu encontro o padrão de tendência, ó, Eureka, tá aqui, levo para o gestor da empresa e a gente começa a tomar decisões a partir dessas informações que foram compradas. E aí a gente monta modelos de operação que são descritos e que possam ser replicáveis depois. Para quando eu tiver bons resultados, eu saiba tudo que eu fiz. Então eu sei fazer de novo, e eu sei fazer de novo, e eu sei fazer de novo, e eu posso permitir que a empresa escale o departamento comercial não. Entendi. Essa aqui é uma pergunta que eu fiz. Isso foi. Tá, olha só uma dúvida minha. A gente falou tanto em vendas. No final de contas, como é que vende alguma coisa? Cara, Tem uma venda é técnica. eu sempre brinco assim, venda é igual um namoro, né? Venda é um namoro. Venda é uma dança, Ah, né? A dança é o seguinte, cara, como é que é uma dança? Alguém tem que conduzir, né? Entendeu? E a gente tem que ter um acordo que é o seguinte, ninguém pode pisar no pé de ninguém. Se alguém pisar no pé de alguém, a dança acabou. Então a venda é o seguinte, a gente pode ter várias metáforas para definir a venda, mas pode ser uma partida de xadrez, de dama, pode ser uma dança, pode ser um namoro, pode ser um relacionamento, pode ser uma amizade, pode ser uma confiança, pode ser muita, venda pode ser muita coisa. O que venda não pode ser mentira. Trapaça, não pode ser mais para mim do que para ti, ninguém pode Injusto. ganhar mais que ninguém, não pode ser injusto, entende? Tem que ser uma relação onde os dois vão obter vantagem, os dois saem ganhando. os dois saem ganhando. Acho que para mim é isso que é venda, isso que é vender. Eu conseguir te convencer, às vezes, que tu precisa de algo que tu nem sabia que existia. Sabe, o vendedor, eu até uma vez escrevi isso no meu Instagram, o vendedor ele é um mágico que ele faz alguém não se ver sem uma coisa que até 30 minutos atrás a pessoa nem conhecia. Sim. Entende? E lógico que isso tem técnica envolvida. Mas eu sempre tento condicionar as minhas vendas, a mesmo que eu use todas essas técnicas para convencer o meu cliente, eu sou franco para ele, eu falo para ele que eu estou usando técnica para ele. Eu sou o vendedor mais suicida que existe, porque eu conto para ele o que eu vou fazer com ele, entendeu? Mostrando o que eu estou fazendo com ele. Então eu ensino o cara o que o cara tem que fazer, fazendo com ele o que ele tem que fazer. Sim. Entendeu? E assim, eu já vi várias vezes gente, não sei se é guru de internet, mas enfim, falando assim, que vende a emoção, ou que usa storytelling para tentar vender. Tu concorda com esse tipo de afirmação? Sim, a gente toma decisões 80% movido por emoção. E menos de 20% por razão. Então o que a razão gente... é só para complementar, né? O que a gente como vendedor tenta fazer, né? Com storytelling, com PNL, com PPHCO, né? Com modelos prontos de roteiro de vendas. É justificar a emoção do cara através da razão. O cliente, ele se sente seguro quando ele encontra uma lógica, uma razão para justificar a decisão que ele tomou por emoção. Aí ele acha que ele fez uma boa escolha. Quando ele não encontra essa lógica, ele fala, será que eu fiz uma boa escolha? Não fiz? Então, tipo assim, a maior parte das vendas que acontecem e são concretizadas, elas acontecem naquele momento com aquela decisão tomada. Sim. Muito difícil, eu já trabalhei muito em mercados de varejo, em venda de loja, de ponta a ponta, que o cara fala pra ti assim, não, amanhã eu volto aqui, e esse cara volte. Porque no meio do caminho, esse cara, até falavam pra mim uma frase eu nunca mais esqueci, o pior inimigo do vendedor é o travesseiro, né? O cara foi pra casa, dormiu, ele vai pensar melhor, amanhã ele vai falar assim, eu acho que não. O cara vai comprar um carro, beleza, talvez não seja um bom exemplo, mas vamos supor, ele vai comprar uma geladeira nova, tá? E aí ele chega pra comprar a geladeira nova. Aí o cara fala pra ele assim, a geladeira custa R$ 4.999. Aí tá ele e a esposa lá, eles se emocionam, olham uma geladeira e tal, fecham o negócio. Não tem mais como voltar atrás, já fecharam o negócio, ele passou o cartão, enfim, comprou parcelado no boleto, qualquer que seja. Qualquer coisa que aparecer aqui, a partir de agora, ele não pode mais desfazer a venda, ele já comprou. Isso. Ele não vai voltar pra loja pra desfazer a venda.
Agora, por exemplo, esse cara tá namorando a geladeira, chegou quase em vias de comprar, mas falou assim, eu vou dar mais uma olhada e depois eu volto. Aí esse cara tá saindo da loja, bate o carro. Pronto, a prioridade da geladeira já não é mais, a prioridade é resolver o problema do carro. Então assim, a venda quando ela não acontece no imediato, ela acaba tendo uma chance grande de não ser concretizada. Só que ao mesmo tempo, as taxas de arrependimento quando o cara... Porque os vendedores já sabem disso, então eles ficam te pressionando até o último para que tu tome aquela decisão ali. O que tá... Sabe, eu odeio essa pergunta. O que tá faltando para te fechar esse negócio agora? Cara, alguma coisa tá faltando. Talvez eu não queira te falar, mas alguma coisa tá faltando. Né? Mas qual que é quando o cara me faz essa pergunta, cara, pra mim, 50%... Porque eu sei o que o cara tá fazendo. Né? As pessoas não sabem. Mas o cara tá tentando te encorajar a tomar uma decisão. Eu já trabalhei em lojas que a gente era treinado para mexer com o ego das pessoas. Coisas pesadas, do tipo assim, ó. Tipo, o marido e a esposa, por exemplo. Não tô caracterizando ninguém. Mas tá, por exemplo, o marido e a esposa. A esposa tá aqui. E o marido tá aqui. Tá. Aí o que acontece? Aí o marido tá amarrado para comprar, mas a esposa tá apaixonada pelo negócio. Só que tu sabe que quem toma a decisão é o marido. Aí o que tu faz? Tu fere o ego do marido. Aí tu fala assim, ó, tu tem certeza que tu vai casar com ele? Porque pensa o seguinte, o cara tá miguelando os móveis da casa de vocês. Nossa. Pô, quando vocês quiserem comprar, quando tu quiser dar um passeio, aí o cara se enfurece. Entendeu? Ou quando tu fala assim, irmão, tu tá negociando direto, não aconteceu essa situação aqui, a mulher quase não fala nada, tu tá negociando com o cara aqui diretamente. E o cara fala assim, começa a reclamar, botar defeito em tudo, eu falo, cara, seguinte, olha só, eu não vou te atender mais porque eu acho que tu nem tem dinheiro pra comprar isso aí. Aí o cara se enfurece e vai lá e paga por ego, entendeu? Então, só que isso, cara, me deixava muito mal. Porque, cara, eu não sou assim. Sim. Entende? Eu sou o cara que, tipo assim, cara, eu quero que tu esteja confortável para te tomar a tua decisão. Porque eu quero que tu indique o produto e eu não quero ter incomodação depois. E a maior parte das vezes que são tomadas na decisão, elas dão pepino lá na frente. Se tu ficar pressionando muito o cara não vai pensar nessa decisão e depois isso aí vai dar cagada. Então eu prefiro, assim, na maior parte das vezes, fazer o meu cliente tomar a decisão. Cara, usa um pouquinho de razão. Vê se faz sentido para ti mesmo. Talvez isso seja meio suicida, né? Mas, cara, eu não quero, porque eu não gosto de tomar decisão apressado. Entende? Cara, a maior parte das decisões que eu tomo apressado eu faço cagada. Dificilmente eu tomo uma decisão apressada sem pensar e faço coisas direito. Então assim, se tira a minha paz não vale a pena. Então eu não quero que tire a paz do meu cliente. Faz sentido. Entendeu? E outro assunto, como é que a gente deve tratar um cliente na hora que a gente for vender alguma coisa? Como a gente gostaria de ser tratado. Perfeito. Não tem, acho que não tem outra explicação. Sim, faz sentido. Tu Questão de empatia, se importar Tu vai lá, a opinião dele. tu tem a possibilidade de vender o produto pelo preço que é aceitável. Aí tu vai lá e tu olha pra cara do cara, viu que o cara tá com, sei lá, um relógio bom, um celular bom, um Chegou carro numa caminhonetona, uma caminhonetona, tu vai lá e chuta o preço lá em cima. Beleza. Aí depois chega outro cara e tu chuta um preço mais baixo. Aí daqui a pouco eles são amigos, tu não sabe e eles se conversam. Sim. É justo? Não é justo. Tu gostaria que fizesse contigo? Não. Tu gostaria de ser julgado pela tua aparência? Não. Ninguém gosta. Então, cara, não faz pros outros o que tu não gostaria que fizesse pra ti. Sim. Perfeito. Vamos falar um pouquinho agora. Não sei se tu já falou sobre ter um monitoramento de growth sales. Já chegou a comentar agora? Não. Um pouquinho a gente conversou, né, sobre isso, mas assim, não, eu não digo que tenha que ser um monitoramento específico de growth sales, né, até porque eu não tenho braço para atender todo mundo, mas eu acho que todo mundo deveria olhar para os números da sua empresa. Todo gestor de empresa deveria ter seus números na palma da mão. Saber certinho. Saber, não adianta só, todo mundo sabe quanto Sim. fatura. Sim. Tu tem que saber na ponta da língua o seguinte, qual que é o teu ticket médio? Quantas vendas tu faz por mês? Quem que é o teu melhor vendedor aqui? Beleza? Só que ele é o teu melhor vendedor em número ou ele é o teu melhor vendedor em rentabilidade? Quem que é o mais rentável? Sim. Ah não, o que mais vende é o fulano, mas o mais rentável é o ciclano. Por que tu não tem 5 ciclanos então?
É isso que o cara tinha que saber, entendeu? Isso. Qual que é o meu produto que mais vende? Qual que é o meu produto que mais dá resultado? Como é que eu posso fazer para crescer meu negócio baseado em dados agora? Quais estratégias que eu aplico que dão certo? Qual que é o meu melhor mês de venda? Os caras tinham que ter isso na ponta da língua. E na maior parte das empresas que eu chego não tem. É exatamente por isso que eu chego. Porque os caras entendem a necessidade de estruturar isso no negócio deles. Mas a importância de ter um monitoramento, não especificamente de growth, mas de dados e processos, é tu poder replicar. Porque mais importante do que não fazer errado é fazer mais vezes o certo. Eu não tenho que ficar me preocupando em... Eu falei pra vocês, né? Venda é número. Vai ter uma razão lá, uma proporção entre quanto eu atendo e quanto eu vendo. Certo? Uhum. Então assim, eu mais não vou vender do que vou vender. Isso é uma... sempre. É uma prática, é assim, a vida é assim. Cara, se tu vende mais do que tu não vende, tu é alguém fora da curva e tu precisa ser estudado. E eu vou querer te estudar se tu me trouxer esse resultado, entendeu? Mas assim, a gente mais não vende do que vende. Então se a gente mais não vende do que vende, o que eu tenho que fazer mais? Atende mais. Não, mas assim, eu tenho que mais vender, certo? Não tem que mais não vender. Então por que eu vou ficar estudando o não venda, a não venda? Ah, sim, faz sentido. É mais fácil eu replicar o que é menor, o que eu acerto e preciso crescer, do que eu ficar caçando pelo em ovo, que vai dar muito mais trabalho. Eu tenho 1000 motivos de não venda. E eu tenho poucos motivos de venda. Então eu preciso pegar aquilo ali e fazer mais vezes. É simples. Então as empresas precisavam olhar mais dessa lógica. Então assim, tem muita gente focada em controle de objeção. Poxa, isso é chato pra caramba, cara. Isso é muito chato. Sabe o que tu faz? Faz uma pesquisa com o teu cliente e pergunta assim, por que tu comprou meu produto? Ah, eu comprei o teu produto porque o teu preço era bom. Tá, beleza. Risca preço, porque preço não é estratégia pra ninguém. Porque daqui a pouco alguém vai vir e vai fazer mais barato e a tua estratégia foi pro saco. Sim. Ah, eu comprei pelo atendimento. Tá, legal. E o que tu achou que foi preponderante para te fechar a venda no atendimento? Cara, o teu vendedor foi muito técnico. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa pesquisa e vai caçar vários clientes que tenham como perfil ter a necessidade de ser técnico. Certo. Então a gente vai conseguir pôr, aí a gente usa PNL. Eu vou conseguir pôr PNL através de um estudo que eu já fiz antes, aplicar a PNL para filtrar se esse cara vai ser mais técnico ou não. E sempre que esse cara for técnico, eu vou conseguir converter muito mais. Geralmente o vendedor, a gente tem 3 modelos de mundo, né? Visual, auditivo e sinestésico. Certo. Então dentro desses 3 modelos de mundo, a gente é um deles. Geralmente a gente se conecta melhor em quem tem ou o mesmo modelo de mundo da gente ou o extremo oposto. Geralmente, mas mais quem tem o mesmo modelo de mundo que a gente. A gente se adapta a essas pessoas, as pessoas se adaptam a gente porque estão acostumadas com esse perfil. Isso. Então, tipo assim, não tem uma pessoa que às vezes tu fala assim, pô, cara, que eu sou ativo pra caramba, que falo pra caramba, o cara fala muito devagar, é cansativo, pá. Parece que não anda, parece que não vai. Então, o que a gente tem que aprender como vendedor? Espelhar comportamento. Aí a gente espelha comportamento pra quê? Pra que o cara não se sinta superior a mim ou me sinta como superior a ele. Para que a gente tente sempre falar no mesmo nível. Então, a gente vai pegar por PNL, estudar esse comportamento e levar para dentro do nosso negócio. Mas isso se a dúvida do cara, se a resposta do cara foi relativa a atendimento. Isso. Por exemplo, eu comprei de vocês porque o prazo de vocês de entrega é o melhor prazo de entrega que eu encontrei. Então, todo cliente que a gente conseguir usar o argumento do prazo de entrega, a gente coloca. Quando eu for fazer um anúncio de tráfego, eu vou falar assim, o melhor prazo de entrega da região. Melhor prazo de entrega, o negócio é velocidade, então meu cliente é o cara que quer velocidade. E às vezes o cara que quer velocidade, ele não está nem aí pro preço, ele quer velocidade. Então ele não está ligando se vai custar um pouco mais caro pela velocidade, ele vai pagar. Então é onde tu ganha dinheiro com o teu negócio porque tu está solucionando a dor do teu cliente. Encontre mais clientes que querem velocidade de entrega. Entende? Aí, tu tem um podcast? Não, já tive. Já teve um podcast? Durante 1 ano e pouquinho.
Mas foi lá em 2017, 2018, quando eu comecei a conversar e achar uns malucos que pensavam, né? Voltando à história dos malucos que pensavam parecido comigo, esses malucos começaram a me encorajar a falar. Então, primeiro dei um workshop, depois eu dei uma palestra. E aí eu pensei o seguinte, eu preciso de uma maneira que eu consiga manter esse contato, esse movimento. Porque eu era CLT na época, eu não podia ficar com iniciativas no horário comercial, em outras cidades, voltadas a estar formando vendedores. Então a única maneira que eu tinha de ter voz era a internet. Certo. Aí primeiro eu criei um canal no YouTube, assim, mas eu achava o contato com a câmera, só eu e a câmera, muito solitário. Eu gosto mesmo de trocar ideia. Tá certo. E aí veio a pandemia. E aí a ideia era que eu pudesse ter alguma coisa de entrevistar pessoas, de conversar com pessoas, mas aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, começou a ter muita coisa online, né? Então tinha os podcasts que eram completamente online, assim, tu fazia entrevistas completamente online, eu falei, acho que eu consigo fazer isso aí. E aí fui e criei um podcast que chamava Conversa de Vendedor, teve cerca de 40 episódios, assim, um ano e pouquinho que ficou no ar. Então a ideia do podcast era conectar todo mundo, de todas as áreas, porque, como eu falei para vocês, vendas está em tudo, e tudo está em vendas. Se tudo está em vendas, todo negócio precisa vender. Então eu queria entender da ótica do advogado, do contador, do cara do marketing, do empreendedor, do jornalista. Como é que é venda para ele? Como é que ele enxerga isso? Como é que é a venda no negócio dele? O que ele faz para vender mais? E aí eu ouvi a história do cara e tentava ir conectando isso ao mercado de vendas. Foi um negócio muito bacana. Cheguei a entrevistar o Ciro Bottini, da Polishop, né? Caramba, olha isso. Foi uma baita história, o cara foi muito legal comigo também. Mas depois de um tempo, assim, entre várias iniciativas que eu fazia, né? Eu escrevia coluna, fazia podcast, entre várias coisas que eu fazia, em algum momento eu precisei focar em uma. Aí foi na época que surgiu a confeitaria, né? Não por opção, mas por falta de opção. E aí, para poder dar resultado, focar e expandir, eu abri mão de todas as coisas paralelas que eu fazia para focar só na confeitaria. Então, como eu já vi no Instagram, até já compartilhei contigo, tu vendeu doces por 3 anos, né? Então, conta pra gente como é que foi, o que tu aprendeu ao longo desse tempo. Que é a confeitaria que tu abriu aí? Foi? Não é que eu abri, né? Na verdade é o seguinte, a minha esposa, ela é confeiteira assim, desde de fazer curso mesmo, de entregar produtos desde 2015, 2016 mesmo. Certo. Mas ela sempre mexeu com artesanato, ela é muito boa nisso. E em 2015, 2016 ela começou a Grife do Açúcar, vendendo para os colegas de trabalho e tal. O nome é dela, a marca é dela, a criação foi toda dela. Mas esse negócio ela fazia em paralelo com o trabalho dela. Ela nunca levou isso como um negócio dela, assim. E aí o que aconteceu? Em 2018 eu comecei a trabalhar na Sadia, né, na BRF, Sadia Perdigão. E aí nesse momento que eu comecei a trabalhar, eu comecei a ficar muito fora de casa. Então eu atendia muitas cidades fora de Tubarão. E saía de casa de manhã cedão, alguns dias dormia fora, final de semana às vezes tinha curso, treinamento, tinha que ficar em Itajaí lá, dormir, ficar 2 dias fora, volta e tal. E muita estrada, muito tudo. Foi um trabalho que foi muito legal para mim, porque eu cresci muito. Essa questão de indicadores, ela era muito presente no dia a dia da empresa, né? Indicador de processo era uma coisa muito latente, eu aprendi muito nesse sentido. Mas foi muito desgastante mentalmente para mim. Minha esposa, quando ela engravidou do nosso segundo filho, ela saiu, depois que ela ganhou, ela acabou saindo do emprego dela, porque foi um acordo nosso, assim, como a nossa primeira filha a gente não tinha participado da criação dela nos primeiros anos, e a gente viu o quanto isso impactou na vida dela, a gente não queria que no segundo filho isso acontecesse também. Eu falei pra ela, dá pra gente se manter só eu trabalhando, a minha média salarial mantém nós, tu não precisa mais trabalhar. Ela falou, então eu vou aproveitar e vou criar alguma coisa pra só não depender da tua renda, e pra eu ter alguma coisa pra ocupar minha mente, pra não ficar só cuidando da casa e tal. E ela vem de uma família de empreendedores, eu não. Né? Então ela tem a história do empreendedorismo na veia dela, de ter ideias criativas, de transformar as coisas de produto, vem da família dela.
todo mundo é muito empreendedor na família dela. E na minha, todo mundo sempre foi muito focado no CLT. Todo mundo sempre foi Tem que CLT. trabalhar alguma coisa. Tem que trabalhar numa empresa, tem que fazer carreira numa empresa. Não pode ficar pulando de galho em galho. Tipo assim, o meu avô trabalhou em 2 empresas a vida toda. Se aposentou tendo trabalhado, sei lá, 23, 24 anos em uma empresa. E mais um pouquinho tempo na outra, né? Meu avô aposentado da Eletrosul aqui. Então, tipo assim, é do histórico que eu tinha, de fazer carreira num lugar. Então eu fui na BRF nessa tentativa. Primeiro para realizar o sonho de trabalhar numa multinacional, né? Que sempre foi um sonho meu. E o segundo era fazer carreira em algum lugar. Só que chegou um momento que eu entendi que eu não iria conseguir fazer carreira dentro da BRF porque eu não tinha faculdade ainda. Porque até então eu não tinha me formado em nada. Comecei em 2, 3 faculdades e não, até por aperto de grana não consegui terminar. E naquele momento assim eu entreguei tudo que eu podia entregar, mas bateu num teto. E aí quando começou a bater nesse teto veio a pandemia. Então os primeiros 6 meses de pandemia, cara, eu fui muito bem, entreguei muito resultado, acima da média que eu estava acostumado a entregar, porque era o momento que todo mundo estava em casa e todo mundo comia muito, né? Então, assim, eu vendia muito mais para mercado, né? Os mercados compravam um volume maior de produto e tudo, e só que quando foi ficando pior, a indústria foi tendo que reduzir turno, tirar um pouco dos funcionários, trabalhar com escala menor, isso começou a afetar a produção. Quando isso começou a afetar a produção, automaticamente começou a afetar a venda, porque a gente vendia, mas não entregava. Isso. Tinha demanda, mas não tinha produto para entregar. Então dava muito rompimento de estoque. E automaticamente, se não entrega, não fatura, eu não recebo. Então isso começou a pesar um pouco na minha cabeça. E aí a gente foi fazendo levando do jeito que dava, só que em algum momento eu psicologicamente comecei a ser afetado por isso. E aí o estresse, o estar fora de casa, o não conseguir mais dar o resultado, financeiramente parar de ser rentável, se tornou um burnout na minha cabeça. E aí eu comecei a ter primeiro algumas crises de me sentir mal, de ter algumas coisas que eram psicossomáticas, assim, dores que não tinham nenhuma explicação técnica, mas elas aconteciam. Tipo, de um dia eu acordei, levantei, estava sentado no sofá, levantei do sofá e senti uma dor no meu joelho, assim, que eu não conseguia mexer o meu joelho. Falei, cara, tem alguma coisa errada. Rebentei meu joelho inteiro e não tinha nada. Entende? Dor no corpo, cansaço extremo e tal. E aí a empresa me orientou que eu procurasse um psicólogo, eu procurei um psicólogo, e aí comecei a fazer um tratamento psicólogo, psiquiátrico e descobri que eu tinha burnout. Não com essas palavras, mas a orientação foi: Eric, o teu problema está no teu trabalho. Sim. Então tu vai ter que dar algum jeito. Ou tu vai ter que suportar o teu trabalho, ou tu vai ter que largar o teu trabalho. Sim. Mas se tu continuar nesse trabalho com essas condições, tu sempre vai ter esses problemas. Então eu falei, eu tenho 2 caminhos, né? Eu saio daqui ou eu aguento. Aí eu tentei primeiro aguentar. Sim. Né? Pra pelo menos manter a base na minha família, eu tentei aguentar. Só que eu comecei a tomar remédio e como eu acho que estava muito agravado, eu troquei 3 remédios num espaço pequeno de período porque não estavam funcionando, sabe? E aí como eles não estavam funcionando e eles estavam me causando outros efeitos colaterais, eu falei, cara, isso aqui não vai dar. Aí eu falei, o remédio eu não vou tomar mais. Aí a orientação foi, então larga o teu trabalho. Aí o que acontece? A primeira oportunidade de emprego que eu recebi era para ganhar um salário um pouquinho maior e não ter que sair de Tubarão. Eu falei, eu vou embora. De um dia para o outro eu saí da empresa, falei, tchau gente, obrigado, tô indo para outro lugar. E no outro dia eu já estava trabalhando na empresa nova. Sim. Só que foi um contrato de boca, assinado meio num guardanapo, assim, e deu 60 dias, o cara falou, não era isso que a gente queria e tchau. E aí eu perdi o primeiro emprego em 60 dias. Aí eu fiquei um tempo fazendo bico, assim, presta um serviço para um, faz um negócio para outro e tal, até que apareceu uma oportunidade de trabalhar numa empresa aqui em Tubarão. E eu cheguei nessa empresa para trabalhar, só que quando eu cheguei na empresa para trabalhar, eu ainda estava doente e eu não sabia. Eu achava que já estava tudo certo, assim, porque eu tinha saído de lá,
Já Só que, aliviou isso também. mas não era isso, eu ainda tinha resquícios, então algumas coisas me davam alguns gatilhos ainda de me incomodar, assim, e eu acho que isso começou a ficar transparente. Eu ficava muito mal-humorado, não só no meu dia a dia em casa, mas no trabalho também. Eu tinha pouquíssima paciência, e acho que isso foi ficando... eu estava muito desmotivado, estava tendo problemas familiares ao mesmo tempo, assim, então acabou que foi uma sucessão de erros, assim, eu acabei perdendo esse emprego também. E aí, quando eu perdi esse emprego, são 2 em menos de 6 meses. 5, 6 meses, perdi 2 empregos. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Chorei pra caramba, me senti um inútil, todas essas coisas que acontecem. Mas na volta pra casa, assim, acho que eu sou cristão, né? Acredito muito que Deus fala com a gente. E aí a gente tem que fazer uma volta na história para depois voltar pra cá, né? Abrir uma janelinha para voltar. Entre as coisas que a minha esposa tentou fazer no tempo que ela foi tentando empreender sozinha, a confeitaria não foi o primeiro plano dela, porque a confeitaria, quando o sonho dela sempre foi sair da empresa para a confeitaria, só que quando ela ganhou o nosso segundo filho, ela estava enjoando de doce. E ela achava que ela não daria conta de entregar um bolo, por exemplo, se o menino tivesse uma crise de cólica, se ele tivesse num dia não muito bem e tal, que isso ia atrapalhar ela nas demandas, principalmente para o final da confeitaria, que era da entrega. Então ela apostou num negócio que ela achou fenomenal, e que era mesmo, que era uma saboaria artesanal. Então ela faria sabonetes artesanais, cremes artesanais, coisas para o corpo, assim, para o cuidado com o corpo, né, principalmente voltado para mulheres, e o produto era extremamente lucrativo, e esse negócio quebrou por falta de venda. E esse negócio quebrou justamente no período que eu estava com o podcast ativo, tudo. E aí a minha esposa, sabendo que eu não estava bem, falou assim, por que tu não larga tudo e vem vender? Que nós vamos ganhar dinheiro com isso aqui. Olha aqui, ó, é lucrativo, e é muito lucrativo. Assim, a margem de lucro absurda, é um produto artesanal, geralmente tudo que é manualizado tem um potencial de capitalizar grande e tal. Pô, vem trabalhar comigo. Eu falei, tu tá louca? Tá louca que eu vou largar meu emprego numa multinacional, bababá, que não pagava nem as contas. Eu vou largar meu emprego numa multinacional, tudo que eu tenho, toda a minha carreira, que não era nada. Mas eu tinha um ego muito grande de achar que eu era maior do que eu realmente era. E ela me falou uma frase, que foi assim, ó. Ué, tu não é o cara da venda? Aí tu vai deixar o negócio quebrar porque não tem venda. E tu tá tentando ensinar os outros a vender. E aí naquele momento aquilo me doeu, mas eu não dei o braço torcer. Eu falei, não. Aí ela falou, então eu vou fechar. E ela fechou, vendeu tudo, matéria-prima, insumo, tudo que ela tinha. E aí ficou um tempo sem fazer, assim, sem mexer com outra coisa, mas os clientes dela, que eram clientes, colegas de trabalho, já tinham experimentado bolo, doces, outras coisas que ela tinha feito, começaram a pedir de novo. Ela falou, tem demanda, eu vou voltar a fazer. Aí ela veio de novo e falou assim, olha só, quando foi piorando daí, passou o primeiro remédio, não deu certo. Ela falou, por que a gente não faz uns brigadeiros? Aí vende 30 caixinhas por dia, 30 caixinhas por dia, 10 pila cada uma, dá 300 pau por dia, né? Aí se a gente trabalhar 20 dias no mês, a gente tira 50% pra gente, a gente fica com 3 mil limpo. 2021, 3 mil, acho que até faz sentido, é um bom salário. Isso. Mas me deu medo e eu não larguei o trabalho. Aí, quando deu essa volta toda, quando eu fui demitido desse segundo emprego, eu falei assim, vou vender doce. Aí eu cheguei em casa e dei a notícia bem rápido para ela, assim. E comecei a vender para ela um plano de vender doce. Mas ela não acreditou muito. Na real, nem eu estava acreditando, mas tudo certo. E aí o que aconteceu? Aí eu esperei dar o dia de fazer a rescisão, peguei a grana da rescisão, 300 pila, a gente foi lá, comprou de matéria-prima e começou a fazer brigadeiro para vender. E aí no primeiro dia, em 45 minutos, eu vendi 17 caixinhas, a 10 reais cada uma. Sim. Eu saí com 20 e vendi 17. As outras 3 eu meio que descartei, assim, porque tava meio quente, era outubro, assim, tava começando a esquentar, os brigadeiros começaram a derreter, um bateu no outro, ficou meio feio, eu descartei 3 caixinhas e eu falei, tem um negócio aí. No segundo e no terceiro dia, não deu o resultado que a gente esperava e os brigadeiros ficaram mais feios ainda, porque tava mais quente. Sim. Aí eu voltei pra casa e falei, brigadeiro não é o negócio. Aí a minha esposa assim, pai, se a gente vendesse palha italiana? Porque já era um produto que ela fazia. E aí eu falei, pode ser, a palha italiana vende. Só que qual que era a minha preocupação?
dado, número, conta. Eu sempre trabalhei assim, sempre foi assim o meu negócio. Eu tinha que ter um ticket médio de no mínimo R$10, senão eu ia ter que fazer muito mais vendas para vender. E a pessoa, tipo assim, ó, é mais fácil tu vender uma unidade que tenha um valor maior para a pessoa do que várias unidades com valor pequeno. Isso. Porque tu vai ter que vender mais unidades de produto. A pessoa, se o ticket médio que tu tem parte dali, tudo que o cara comprar vai partir dali. Então é mais fácil da gente atingir o nosso objetivo de fazer a nossa compra. Aí ela foi comprar a matéria-prima numa loja aqui e ela viu uma promoção de gota de chocolate. E aí ela falou, tá barato, vou comprar, vamos ver se eu faço alguma coisa, um bolinho, um muffin, alguma coisa. E foi no caminho, ela lembrou que ela tinha visto no YouTube uma receita de cookies artesanais. Falou assim, pô, acho que eu podia fazer cookies. Chegou, me deu essa ideia, eu assim, tá, mas como é que seria? Ah, vou fazer e tu prova. Comi, era gostoso, mas quando eu precifiquei, eu falei assim, mano, mas vai ser meio fora da realidade, assim, não tem apelo. Ela falou, tá, e se a gente recheasse com Nutella? Alô, Nutella, patrocina os meninos aqui. Ferreiro patrocina. Ferreiro. Tô falando marcas. E aí, o que que acontece? Ela fez, recheou com Nutella e eu comi e me apaixonei pelo produto. E aí, quando tu se apaixona, é mais fácil de vender, né? Isso. Só que eu tive o primeiro desafio, que era quebrar a minha crença do preço do produto. Porque quando eu precifiquei, ficou na minha cabeça caro. O cookie tinha mais ou menos 100 gramas e custava na época R$10 a unidade, que a gente botou o preço de venda. E bem perto do limite, dava 10 e alguma coisa, a gente arredondou para 10, porque a gente sabia que 10 pila todo mundo tem no bolso, assim. Então eu saí para a rua para vender e o meu desafio era o seguinte, como é que eu vou convencer as pessoas de comprar esse produto? E aí o que que aconteceu? Eu chegava para as pessoas e a pessoa falava assim, mas eu não gosto de cookies. Cara, eu sabia que era algo completamente diferente, então eu falava para elas, cara, isso aí vai ser... Eu inventava umas coisas mirabolantes, tipo assim, isso aí vai ser uma experiência transcendental, tua vida vai mudar. Coisas assim, brincando com a pessoa, porque eu sempre brinquei, assim, né? Sempre gostei de brincar com as pessoas. Era meio que a minha diversão ficar contando mentira e piada com as pessoas ali enquanto eu tava vendendo, entendeu? Lorota, tá, essas coisas. Eu sempre gostei disso. Pra se conectar com cliente. Só que nas empresas que eu trabalhava, eu não podia, porque eu tava defendendo uma bandeira, porque eu tinha que ter uma postura, porque em algumas eu tava de roupa social, então não era conveniente o cara de social ficar contando piada assim dessa forma, né? Ser engraçado, tu não podia ser muito engraçado. Então eu falei, cara, já que eu não tenho nada a perder, eu vou ser eu mesmo e vou fazer tudo que eu acredito. E eu acreditava muito em conexão com pessoas. E as pessoas sempre diziam que eu era muito engraçado, na maneira como eu me comunicava, assim. Então eu falei, cara, agora eu vou fazer do limão uma limonada, eu vou ser do meu jeito de verdade, eu não tenho mais ninguém me rotulando. E aí o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a ser mais eu na rua, de verdade, sem máscara, sem rótulo, sem nada. Mesmo que no começo eu ainda sentisse vergonha e fugisse de quem eu conhecia. Porque eu não queria que as pessoas me vissem vendendo doce. Sim. No começo foi assim. Depois, quando eu comecei a ser aplaudido pelas pessoas, por fazer o que eu fazia, aplaudido no sentido figurado da coisa, né? Aí eu fui perdendo medo, mas demorou um pouquinho. E aí eu comecei a chegar para as pessoas e falava assim, cara, só experimenta. Se tu não gostar, daí tu nunca mais compra de mim, mas experimenta que eu tenho certeza que tu vai gostar. É impossível tu não gostar. E eu falava, eu acho que isso com tanta verdade, porque era o que eu sentia, porque era muito bom, e é muito bom. Que as pessoas acreditavam e compravam, e antes delas me pagarem, elas já estavam mordendo e falando assim, eu quero mais um, eu quero outro, fulano, vem aqui comprar e tal, e esse negócio explodiu. Então a gente chegou num momento que a Grife do Açúcar atendia 500 clientes por semana. A Grife do Açúcar, para uma confeitaria que nunca abriu uma porta, porque a gente nunca abriu uma porta, só uma vez no Natal que a gente teve um ponto de retirada, porque a gente morava num prédio, para as pessoas não ficarem tocando a campainha o tempo todo, a gente abriu uma portinha para as pessoas fazerem retirada. Foi o nosso melhor Natal, assim. A gente se especializou em temporadas de produto. Então a gente criou vários produtos que hoje, 3 anos depois, tem confeitarias aqui na cidade que estão fazendo. Sim. E eu não vejo problema nenhum nelas fazerem, porque eu acho que, é muito legal ser vanguarda, é muito legal tu fazer primeiro. E aí a Grife do Açúcar meio que foi virando meu laboratório de negócios, de conexão com pessoas, de validação. Aprendi a comprar, eu aprendi a vender melhor, eu aprendi a gerir uma operação, eu aprendi a
cuidar da parte burocrática do negócio, pagar imposto, né? Escolher melhores fornecedores, lidar com prazo, com preço, né? Desconto de taxa de máquina de cartão, porque desde o primeiro dia foi uma coisa que a gente colocou na nossa cabeça, a gente nunca vai vender fiado. Sim. Então a gente fez algumas escolhas do tipo, tá todo mundo vendendo, onde que todo mundo vai vender quando começa a vender doce? Se vocês fossem, vocês começariam aonde? Nos lanches, sei lá, do tipo. Nos lanches, talvez. A gente foi no centro, eu fui no centro algumas vezes, eu falei, tem muita gente vendendo aqui. Já tinha muita gente vendendo muita coisa no centro. Ah, tá. Então eu falei assim, eu vou ter que escapar daqui. Sim. E aí eu comecei a ir para os bairros, para fazer o contrafluxo. Porque todo mundo vai pro centro, ninguém vai pro bairro. Então eu comecei a ir para os bairros. Quando eu chegava no bairro, a primeira coisa que a pessoa falava, nossa, que legal, nunca vem ninguém aqui, que bom que tu apareceu. E antes de eu ir embora, ela falava, tu vai voltar, né? Então o que a gente criou? A gente criou um modelo de rotas. Então eu sempre passava nos mesmos lugares. Então segunda num lugar, terça no outro, quarta no outro, quinta no outro e sexta no outro. Isso fazia com que o cliente guardasse o dinheiro dele para me esperar. Isso. Então o cara, terça-feira, o Eric vai vir aqui, a Grife do Açúcar vai vir aqui. Então se a Grife do Açúcar vai vir aqui na terça, eu não vou gastar com mais ninguém, pode passar todo mundo, eu vou comprar da Grife do Açúcar. Sim. Quando era aleatório, o cara não sabia o dia que eu ia passar, às vezes o cara falava, não sei se ele vem, vou comprar. Então ele comprava o que aparecesse. Isso. E aí as pessoas começaram a guardar para me esperar. Então a nossa receita começou a ficar uma receita estável. Isso. Todos os dias. E aí teve duas outras sacadas que foram fundamentais para o nosso negócio. A primeira foi que quebrar gelo para chegar num lugar novo é muito difícil. Né? Apresentar. Eu nunca gostei de me apresentar e falar, oi, eu sou o Eric, estou aqui vendendo doce. Eu nunca gostei disso. Eu sempre chegava nos lugares contando alguma piada. Então, eu pensava numa maneira de eu conseguir ir entrando e já... O cara nem perceber que eu tô ali, eu já tô, de alguma forma. Eu tinha que ser legal com o cara, eu não podia invadir muito o espaço dele. Eu não queria também dizer o que eu estava fazendo. Isso. Então eu fiquei pensando em frases que eu podia utilizar para esse quebra-gelo. E aí eu cheguei no vamos adoçar o dia, vamos alegrar o dia, vamos adoçar o dia, adoçar a tarde e tal, né? Porque eu só vendia de tarde. Vamos adoçar a tarde. Aí eu falei, mas se eu falar vamos adoçar a tarde, primeiro que a pessoa já sabe que eu estou vendendo doce e eu quero que ela fique curiosa. Isso. E o segundo é que eu vou bloquear o diabético, vou bloquear a galera da dieta, porque eu já vou estar falando em doce ali, a pessoa vai associar o doce a alguma coisa. Então eu falei, se eu perguntasse para a pessoa se ela quer alegrar o dia dela, talvez isso fizesse mais sentido, porque ninguém em sã consciência vai dizer que não quer alegrar o dia. De fato. Tu entendeu? E aí eu testei uma vez, as pessoas deram risada, acharam engraçado, as pessoas deram risada, acharam engraçado, e eu tornei essa frase meio que um bordão, então eu chegava nos lugares assim. E aí quando eu chegava no lugar que eu dava boa tarde ou bom dia e não falava, a pessoa falava, e a frase, cadê? Quando eu andava na rua, quando eu ia no mercado, quando eu ia no shopping, quando eu estava passeando os meus filhos, as pessoas gritavam isso pra mim na rua. De verdade, assim. Tanto é que tem alguns lugares que as pessoas não sabem o meu nome. Elas falam, o vamos alegrar o dia aí, ó. Ó, o Alegria, o cara do doce. E aí teve, isso virou uma marca registrada. E teve uma outra coisa que a gente fez também, que foi o seguinte. O nome da nossa empresa é Grife do Açúcar. O que tu pensa quando tu compra um produto de grife? Ele tem que ser exclusivo, ele tem que ser diferente, ele tem que estar numa embalagem diferente, ele tem que ter uma outra apresentação. Ele tem que parecer algo que vale o que vale. Isso. Certo? Então, como a nossa ideia sempre foi trabalhar com produto premium e descolar do que todo mundo estava vendendo, o cara tá todo mundo vendendo água engarrafada. Cara, então eu vou vender água num quadrado que não vai ser uma garrafa. Certo. Tu entendeu? Por quê? Porque eu vou dar uma outra experiência pro cara. Eu vou pegar o nome disso aqui é água, né? Eu vou começar a chamar isso aqui agora de vapor condensado. Tu entende? Esse tipo de sacada que tu faz, no final tu tá vendendo a mesma coisa. Só que o que a gente criou? E aí isso é uma das coisas que eu até uma das frases que das coisas que eu até coloco no meu livro assim. Não tem um logo da Bayer no medicamento, se é Bayer é bom? Quando tu começa a entregar produto bom associado a uma marca, as pessoas tendem a achar que qualquer coisa que tu entregar vai ser tão boa quanto. Isso. Então as pessoas, qualquer coisa nova que a gente chegasse, a gente tinha a alcunha do se é grife é bom, então Isso. tudo que eles fazem é gostoso. Aí, então, quando tu indicar pra ele, tu fala assim, cara, pode experimentar qualquer coisa daí que vai ser bom.
E aí, com essa ideia, o que a gente foi fazendo? A gente foi pensando em estratégias de como eu valorizar a minha chegada, o meu produto e tornar isso totalmente uma experiência para o meu cliente. Isso. Então no começo, quando eu comecei vendendo numa caixinha carteiro, assim, uma caixinha que eu e minha esposa, a gente teve uma briga muito grande no início, que era o seguinte, o Márcio já teve com vocês aqui, né? Já teve com vocês. O Márcio me ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueci, que são 3 letrinhas, MVP, mínimo produto viável, né? A gente fez a mesma edição de Startup Weekend e a gente cansou de ouvir isso aí. Eu já tinha essa ideia na minha cabeça porque o Márcio me encheu o saco com isso. Tudo que tu for fazer, Eric, MVP. Não espera estar muito bom para entregar, senão vai demorar demais. Sim. Se já dá para entregar mais ou menos, entrega. Então eu falei assim, a minha esposa falava, não, porque a gente tem que ter uma caixa bonita, porque a gente é a grife do açúcar, uma caixa de acrílico. Eu falei, cara, a grife do açúcar ainda não é o que a gente quer. Então primeiro vamos testar? Aí ela assim, tá, então vai lá e escolhe uma caixa lá que tu gostar. Aí eu fui escolher uma caixa carteiro, papelão mesmo, Isso. craft, fechada, totalmente fechada. Aí a minha esposa olhou pra mim e falou assim, tá, tu vai vender nessa caixa? Eu falei, pô, se funcionar nessa caixa, vai funcionar em qualquer lugar. É verdade. Aí ela disse, não, mas não é bonito, bota um adesivo nosso. Não, eu não quero que a pessoa saiba o que eu tô vendendo. Eu quero que ela desperte nela a curiosidade de saber o que tem aqui dentro. Então esse era o requisito da caixa ser fechada. Aí o que aconteceu? A gente começou a usar, cara, deu a primeira chuva, a caixa de papelão, né? Deu a primeira chuva, a caixa derreteu na minha mão. E aí eu, beleza, voltei pra casa com os cacos da caixa, que tinha sobrado de produto. Só que aí o que era ruim? O ruim era o seguinte, foi aumentando a venda, foi aumentando a gama de produto. Então uma caixa era 2, uma caixa era 3, daqui a pouco eu tava com 3 caixas organizadoras, daquelas transparentes, Isso. 3 caixas organizadoras, uma em cima da outra. A maquininha de cartão num bolso, o celular no bolso, dinheiro no outro bolso, andando com os bolsos cheios, e aí cada vez que eu fosse dar um troco, alguma coisa, eu tinha que largar alguma coisa as caixas em algum lugar. E aí um cliente que não tinha às vezes um espaço numa bancada, eu acabava tendo que ficar meio acocado para não largar as caixas no chão, ficar meio acocado assim. Sim. Aí os clientes me ajudavam para eu não largar nada no chão e tal. Era super desconfortável. Eu falei para Priscila, a gente precisa arrumar, Priscila, minha esposa, né? A gente precisa arrumar uma maneira de ter como se fosse uma loja que a gente pudesse carregar em algum lugar. Carregar para todo lugar, uma loja assim. Aí, um dos meus clientes era uma loja de ferramentas. E aí tinha uma maleta com estágios, assim. E aí ele falou assim, por que tu não bota tuas coisas nessa maleta aí? Porque tu vai conseguir carregar de rodinha, tu passa na calçada, vai ser mais fácil tu subir escada, tu pode deixar troco, sacolinha, tudo que tu precisar ali dentro. Fica legal a apresentação. Eu falei, pô, boa ideia, só que a maleta custava os olhos da cara, assim, né? E é um dinheiro que a gente não tinha. Aí o que aconteceu? Aí eu fui pra casa com essa ideia pra ela, e ela falou assim pra mim, ó, legal, essa ideia faz sentido. Por que a gente não coloca isso aí numa maleta, tipo aquelas de maquiagem, sabe? Que as maquiadoras andam pra cima e pra baixo e tal. Isso. E a gente foi pesquisar o preço da maleta de maquiagem, e aí a gente caiu mais pra trás ainda, porque era mais caro do que a de ferramenta. Aí, beleza, desistimos por hora da ideia da maleta, e aí um dia o Mercado Livre viu que a gente estava procurando maletas de rodinhas e aí mandou pra gente um anúncio, tráfego pago, né, os caras sabem, dados, a importância dos dados, eles sabem o que eles fazem. Mandou pra gente uma maleta que era de ferramentas, mas ela era com o mesmo material que a maleta da maquiadora, então ia ficar muito parecido. Isso. Ela era aveludadinha por dentro, era bem bonita assim, era uma maleta desse tamanho assim. E quando a gente olhou a maleta, a gente viu que tinha estágios, viu o tamanho e tal, pô, eu acho que é isso aqui. Cara, isso mudou a nossa história. Porque quando eu vinha na calçada com a maleta, o barulho das rodinhas, todo mundo já ia saindo assim dos lugares, e quando eu chegava nas empresas, estava todo mundo na recepção, às vezes. Ó, ele tá vindo aí. Ó, sabia que era bom. Então eu virei o cara, aí além do alegrar a tarde, eu virei o cara da maleta. Então o que acontecia? Ah, tem um cara vendendo doce aqui embaixo, aí alguém berrava lá de cima. É o cara da maleta? É, então o que é? Desce. Vê o que ele tem aí e me manda. Entende? Meio que criou uma marca pra ti. A gente criou uma marca. E cara, eu nunca usei uniforme. Nunca. Eu só não me permitia estar mal vestido. Eu me vestia praticamente como eu me visto hoje, assim. Sim. Camiseta, calça e tal. Mas
eu nunca me permitia tá de bermuda, entendeu? Porque todo mundo tá desse jeito. Então eu queria ter uma imagem mais séria. E aí qual que foi o negócio? O negócio é que ao mesmo tempo que eu já tinha, não era a minha primeira experiência, eu já tinha participado de movimentos empresariais, eu já tinha participado da JET, eu já era mentor de negócios antes de eu vender doce, eu já tinha conversado com muita gente, então eu tinha conteúdo. E as pessoas paravam para conversar comigo e começaram a falar assim, pô, mas esse cara tem muito mais conteúdo, ele está aqui vendendo doce. E elas começaram a tentar entender o que tinha por trás do meu negócio, porque tinha muita gente que achava que eu estava fazendo tipo uma experiência antropológica, assim, que era um teste, sabe? Que eu estava querendo fazer, será que era um estudo, que era um projeto, vender doce era um projeto, que eu tinha outra fonte de renda. Não, eu vivia daquilo ali. Só que para as pessoas a conta não fechava, porque é difícil a gente estereotipar isso, né? Mas o perfil padrão de quem vende doce não é o perfil de alguém na rua, né? Quem tem uma confeitaria é outra coisa. Isso. O perfil padrão, o estereótipo dessa pessoa é um estereótipo de alguém que está ali de forma transitória. Ele está ali até que ele consiga outra coisa. E eu transformei aquilo ali numa coisa que não era temporária. Isso. Uma coisa que era a minha realidade. O meu negócio é isso aqui, é investir nisso aqui, meus esforços estão aqui, o meu faturamento vem daqui, a minha família vive disso aqui, eu não tenho outro foco em relação a isso. E aí o que acontecia? Quando as pessoas olhavam isso, elas achavam tipo assim, vou te fazer uma proposta de emprego, tu não vai querer estar na rua, tu vai preferir estar trabalhando no meu negócio. Só que quando ela fazia uma proposta de emprego, eu falava pra ela que pra mim não era viável por causa do salário, as pessoas falavam, não, mas como assim? Não, cara, não dá. Eu ganho mais que isso, meu. Sério? Aí tinha um empresário que falava, porra, eu não tiro, o que tu ganha eu não tiro de prolabore. Se eu não tiver outra fonte de renda, outro negócio, eu não ganho isso. Como é que tu faz? Então eu comecei a ensinar para as pessoas o que eu fazia. Aí, uma palestra aqui, um treinamento ali, conversa com uma equipe aqui, tira a dúvida, escreve um negócio ali, aparece em algum lugar, até que um cliente meu me chamou para prestar consultoria. Aí o meu negócio começou a mudar, e no final do ano passado, no final de 2023, eu prestei a primeira consultoria. Essa empresa, em 45 dias, essa empresa cresceu 240% de faturamento, só na primeira esticada, assim, e as pessoas começaram a ver esse resultado, um conta para o outro, e eu fui começando a aumentar minhas agendas de consultoria. E aí, paralelo a isso, eu não conseguia mais dedicar tanto tempo à Grife do Açúcar, eu dei o prazo de outubro, falei, quando chegar em outubro eu não vou trabalhar mais na Grife e vou me dedicar somente no meu negócio. E aí em outubro eu acabei saindo. Sim. Caraca. Mas, então, de acordo com tudo isso, deixa uma lição pra gente, uma lição assim pra gente poder continuar aí nessa jornada que a gente também está começando, né? Estamos nessa jornada aí do aprendizado. A gente queria, tipo, uma lição assim, pra gente continuar. Conselho. Testa bastante. Testa bastante coisa. Até dar certo. Até dar certo. Não precisa estar perfeito. Não precisa estar perfeito, sabe? São coisas que a gente demora para aprender, assim. Aí, às vezes, a gente erra pela nossa intuição. Mas assim, eu sempre busquei balizar, eu sou cristão, então eu busquei sempre balizar as minhas decisões na direção de Deus. Isso. No que Deus queria que eu fizesse, sabe? Então, em algum momento, eu tive que ter coragem, que isso é um ato de coragem, né? Um ato de fé, de falar para Deus assim, Deus, se não for da tua vontade, tira da minha frente. Certo. Porque pode parecer bom para mim, agora, como pareceu o dia que eu larguei o meu emprego para assinar um negócio no guardanapo e achar que ia mudar a minha vida. E realmente mudou. Porque eu acredito que assim, não existe coincidência. O nosso plano ele já tá traçado, ele já está escrito, a nossa vida ela já está desenhada. A gente vai mudar poucas coisas no nosso plano. Então você aproveita o máximo de todas as experiências. Eu trabalhei na Sadia durante 3 anos. Teve gente que trabalhou menos tempo que eu. E fala assim, isso é um manicômio, isso é um hospício. Como várias empresas que eu trabalhei. Só que eu tenho que olhar as coisas da ótica de o que eu aprendi naqueles lugares. E para a questão de aprendizado, por exemplo, a Sadia foi o melhor lugar. Então se permita aprender. Se permita ter oportunidades. Se permita testar. E se não der errado, tá tudo bem.
Eu tenho 33, a expectativa de vida do brasileiro é em torno de 75 anos. Eu tenho mais 45 anos se eu quiser começar uma carreira hoje, eu tenho 45 anos. Eu tenho mais 2 carreiras se eu quiser. Sim. Vocês estão na faixa dos 20, vocês vão ter uns 50 anos ainda para fazer qualquer coisa da vida. Então, erra, acerta, não tem problema. Calcula os riscos antes de tomar a decisão. Se planeja, se prepara para fazer alguma coisa. Eu errei muito na minha vida por não preparar as coisas, por ser muito inconsequente em muita decisão que eu tomei. Mas se eu não fosse tão inconsequente, eu não estaria sentado com vocês aqui hoje. Eu tive que ser inconsequente, eu tive que ser muito irresponsável para depois aprender a ser responsável e tomar decisões melhores. Entendeu? Sim. Então, tipo assim, aquela história que até um pé na bunda te empurra pra frente. Então, as coisas são como elas são. A gente não tem como mudar o passado. Né? O que a gente pode fazer é tentar, através do nosso presente, reescrever um novo futuro. Né? Tudo na vida é sobre o agora, até o amanhã. Porque o nosso amanhã é resultado das coisas que a gente faz agora. Depende do agora. Então, assim, cara, testa, tá achando que é maluco? Conta essa ideia pra alguém. E vai ter um maluco. Acredita, acha os malucos de vocês, acredita que vai dar certo. Entendeu? Acho que essa é a maior. Vocês acharam. Vocês acharam e tá tudo certo. E eu sou mais um maluco que acredita em vocês. O Márcio que esteve aqui, o pessoal do Mind, o pessoal do Sigma, são mais malucos que acreditam em vocês também, na mesma coisa que vocês. Então aí começa a fechar uma conta de que, opa, a gente não é tão maluco assim, peraí. Né? Então assim, cara, testem bastante, vocês são novos, corram riscos, calculados de preferência, mas, cara, se tudo pra vocês, se todos os indícios apontarem que aquilo ali é o caminho, vai. Porque a dor de não ter testado, de não saber a resposta, é pior do que a dor de ter testado e errado. A gente vai errar na nossa vida muito mais do que a gente vai acertar. Com certeza. Então, quanto mais a gente experimentar, melhor a nossa taxa de conversão. Né? É igual venda. Quanto mais eu atender, mais eu vou vender. Então, quanto mais eu testar, maior a chance de eu acertar. É porque se eu acertar 10% e eu tentar 10 vezes, vou acertar só 1. Mas se eu tentar 100 vezes, eu acerto 10. Então já tem uma dessas o tiro é certo. Quem investe em startup, fala que tu compra 100 para 2 pagarem o lucro das outras 98 que tu investiu, às vezes. Sim. Entendeu? Então errar bastante para acertar. Eu tenho... Escrever um livro. Eu tava falando ali, né? Escrevi um livro, isso aqui, tá. Eu escrevi. Na verdade, o que eu fiz? Uma vez eu fui chamado para contar o nosso case, né? Isso. E eu transformei o nosso case numa palestra, que chama Vamos Alegrar o Dia, 10 coisas que um vendedor de rua pode te ensinar sobre vendas. E eram 10 tópicos. E aí, quando eu dei essa palestra, eu falei, eu podia contar essa história, porque não dá muito tempo. Isso. Na palestra tem 1h30 para contar toda essa história que eu resumi para vocês ali em 30 minutos, sei lá. Então eu queria que a pessoa visse mais detalhe. Né? E depois das palestras foram surgindo mais detalhes. Então eu fui registrando isso. E aí quando estava perto de encerrar outubro desse ano, pertinho de outubro que a gente ia encerrar, eu aí acelerei um pouco mais a construção. Então eu transformei esses 10 tópicos em 10 capítulos de um livro. Aí eu fiz um e-book atualmente, que ele é uma versão mais comprimida, mas eu ainda pretendo ser mais detalhista e transformar numa capa mesmo, num livro de verdade, impresso, tudo. Boa. E aí ele chama Vamos Alegrar o Dia, 10 coisas que um vendedor de rua pode ensinar sobre vendas. Legal. Você tem alguma recomendação de livro, de filme? O meu, né? Eu passo o link ali depois Tá na bio. Quem me seguir no Instagram, Eric Gazapina, tá lá na bio né, do meu Instagram, tem lá, tem como baixar o livro. Vai lá no Instagram dele, como é que é o Instagram? Eric Gazapina, Eric com CK, Gazapina como se fala mesmo, Gazapina. Vamos lá no link da bio e lê o livro dele. Cara, assim, tem várias, né? Tem várias indicações. Isso. Tem a pergunta definitiva, tem um livro do Alexandre. Eu não lembro o sobrenome dele, mas o nome do livro é Resultado e ele explica o nome do livro é Resultado. Certo. E ele explica realmente o porquê que a gente não precisa focar no resultado. O porquê que a construção tem que ser feita sem olhar para o resultado, né? Quer dizer, ele usa essa expressão, ele fala assim, a gente tem é comum as pessoas falarem foco no resultado.
se tu foca no resultado, tu não sabe o que tu fez para chegar no resultado. Sim. E isso vira uma incógnita. Então assim, tem vários livros. Tem A Pergunta Definitiva, né? Acho que eu já falei, né? Fred Richheld. Ele ensina sobre NPS, Net Promoter Score, né? Ensina a diferença entre lucro bom e lucro ruim. É um livro bom. Mas eu gosto muito eu gosto de livros, eu gosto de ler, gosto de escrever, mas eu gosto muito de filmes. Então, tem vários filmes assim, eu sempre tenho o costume de indicar livros e filmes ao final de palestras e tal. Até tem outro livro que é muito bacana ler, que eu gostei bastante de ler, que é... Mais dois eu acho que dá pra indicar, tá? O primeiro é... Faça todo mundo gostar de você em 90 segundos, ou menos. Eu não lembro o nome do autor. E tem outro que eu li recente, que é da Maite Carvalho, que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu acho que é o único livro que ela tem escrito. Que ele ensina sobre comunicação. Caramba, eu já escrevi várias vezes sobre esse livro, eu não lembro dele, não certo. Maite Carvalho. Ela é especialista em comunicação persuasiva. É um livro bem bacana também, mas eu esqueci o nome dele agora. Na hora de procurar ela, a gente acha o livro. Acho o livro. E aí tem, cara, o filme que eu gosto muito, que tem tudo a ver com o que eu trabalho, é Moneyball, né? O Homem que Mudou o Jogo. Que é com o Brad Pitt, né? Em inglês Moneyball, né? Moneyball. E em português é o Homem que Mudou o Jogo. É muito bom, assim. Tem o filme lá do McDonald's, né? Fome de Poder. Fome de Poder. Muito filme bacana sobre empreendedorismo, assim, que não é sobre empreendedorismo, é sobre história, assim, mas eu gosto bastante. Mas que te inspira bastante. Continuar, começar, né, fazer. Eu achei muito interessante a tua história ali, foi um negócio bem diferente, digamos assim, né? Eu acho que todo empreendedor meio grande, acho que tem uma história diferente por trás, tem uma parte ruim da vida, que a gente aprende muito mais com o ruim do que com o bom, né? Nossa, que assim, geralmente as histórias de empreendedores, elas são igual na igreja, né? Na igreja a gente tem muito testemunho. Aí o que acontece? Aí tem o testemunho. O testemunho, que é o cara só conta, só desgraça. Não, porque aconteceu, porque morreu não sei quem, porque eu fui preso, porque não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí no último segundo ele fala, e Jesus mudou minha vida. Então, tipo assim, eu tento contar a parte boa da minha história, porque, tipo assim, cara, tem muita parte ruim. A parte real da história, vai lá no livro, tem lá os detalhes. Cara, eu me endividei pra caramba, eu me empipinei pra caramba, eu tomei muito não, tinha dia que eu não queria sair pra vender, tem toda essa parte. Mas e se eu contar só a parte triste pra ti, tu não vai querer empreender? Sim. Entende? Então assim, eu sempre falo, assim, a gente tem a jornada do herói, né? A jornada do herói, ela tem que ter o começo, o porquê, o ponto de virada, tudo certo, tudo certo. Tem parte triste, tem que ter vida real, entende? Então assim, a vida real é essa, né? Então eu sempre falo para as pessoas, cara, eu geri mal pra caramba o meu negócio financeiramente, durante uma boa parte do tempo, né? Talvez ele pudesse ter sido muito maior, a vida financeira pudesse ter sido no período muito maior do que foi, se eu fosse um cara mais experiente com grana. Só que qual que é a vantagem disso? A vantagem é que eu não vou fazer isso em próximos negócios. Eu não vou gerir da maneira como eu geri, entendeu? Então tudo que a gente erra é aprendizado. A gente só não pode glamourizar, que as pessoas fazem muito isso, né? A gente fica glamourizando o fracasso. Eu não penso dessa forma. Eu acho que assim, o fracasso ele serve para te impulsionar, para te mudar de rota. Ficar insistindo naquilo ali não é legal. Mas existe uma coisa que as pessoas não vão contar, que é como elas fizeram aquilo, né? E eu sempre tento contar o como eu fiz aquilo. Porque, tipo assim, às vezes o cara é o seguinte, ele é o mentor, sei lá, tu falou, né, guru de internet, aí o cara fala assim, não, se tu tomar banho gelado todo dia, tu vai mudar de vida. Nossa, se tu fizer uma alimentação rica em frutas e vegetais, se tu tirar o leite... Não, eu tirei o leite da minha vida e eu virei um mega empresário. Então, qual que é a relação? Nenhuma. Aí, ele tá tirando o leite agora que ele pode, mas na época que ele tava ralando para manter o negócio dele lá, ele comia coxinha, salsicha, refrigerante, caldo de cana e pastel, entendeu? Então, o que acontece? As pessoas têm a tendência de dizer para ti o que tu tem que fazer, e o que eles estão dizendo para te fazer, para te ter o sucesso que eles têm, não foi o que eles fizeram. Sim. Mas agora
Tenha um negócio que você possa surfar o tempo todo. Mas o cara só pode surfar o tempo todo porque ele tem um negócio que ensina as pessoas tendo um negócio. Porque enquanto ele tinha o negócio dele, ele não surfava. Sim. Então, um exemplo tipo assim, eu tenho uma confeitaria, né? Como a gente teve a Grife da Açúcar. Eu tive a confeitaria. Aí beleza. Eu peguei, eu nunca fiquei milionário com a confeitaria. Aí eu peguei e criei um curso para ensinar as pessoas como a ter uma confeitaria. Isso. Aí eu vou te dizer assim, ó, quando você tiver a sua confeitaria, você vai ser igual eu, ter tempo livre. Mas o meu dinheiro não é da confeitaria que me dá o tempo livre, o dinheiro que me dá é do curso. Isso. E é isso que a maior parte dos caras fazem. Então, tipo assim, ele tá te enganando, porque ele tá... E tipo assim, cara, eu tenho que ter a missão, e a gente em algum momento tentou ensinar isso. Para replicar o nosso modelo pela internet, mas a gente não conseguiu achar esse modelo. E tá tudo bem, não é o nosso caminho. Eu dizia para as pessoas, tu vai faturar isso aqui, isso aqui. Entende? Sendo bem transparente. Sendo transparente. Não é para te ficar rico. É só para, tipo assim, tu ter mais tempo com a tua família, tu poder trabalhar dentro da tua casa, tu sair do CLT. Ter uma liberdade financeira. Ter uma liberdade financeira, porque às vezes o teu salário no CLT é limitado. Mas assim, cara, a gente tinha uma confeitaria. A parte bonita, temos uma história de sucesso para contar. A parte feia, cara, em épocas de festa, Natal, Ano Novo, a gente ficava 3, 4 dias sem dormir. Sim. Só que é o preço que tu paga para ter um negócio. Só que eu não vou glamorizar isso, eu não acho que isso é certo. Eu acho que o empresário tem que conseguir em algum momento transformar o suor dele em um pouquinho mais de dinheiro e parar de vender hora, parar de vender produto. Vender ideia. Vender ideia dá muito mais dinheiro do que vender produto. Sim. Então, a gente não pode ficar glamorizando a parte feia, assim também a gente não pode ficar se martirizando. Porque eu era isso, porque eu era aquilo. Cara, eu sou uma pessoa igual a qualquer outra, que fiz escolhas, como qualquer outra pessoa faria, e consegui resultados. Que como qualquer pessoa conseguiria. É só focar e fazer. Entendeu? Não tem muito segredo. Então, eu acho que era isso. Muito obrigado. Eu quero te agradecer de novo, né, por ter vindo aqui, por ter apoiado nosso projeto. Eu vou ser obrigado a te fazer uma correção. Nós fizemos um juramento lá. E a gente não pode encerrar nenhum conteúdo com isso. Só não foi isso, tá? Então... Só sob pena do teu negócio não prosperar. Tu fez esse juramento. Eu lembrei agora. Então não é isso, tá? Não acabou aqui, tem mais, não sei quando. Agora não vou lembrar quando. Acho que semana que vem tem mais. É pra ter. Tá, então não é isso. Mas hoje encerramos por aqui. Hoje encerramos por aqui. Acabou. Mas a gente agradece, tá? Agradecendo aqui o Mind 21, o Sigma Park, né, que eles estão disponibilizando. Tu que veio contar essa história pra gente, dar essas dicas e até nos inspirar mesmo a continuar com o nosso projeto. Porque às vezes eu fico meio perdido, assim, será que eu continuo, será que eu não continuo? Não sei fazer muita coisa, mas, entendeu? A gente, às vezes, mesmo com esses pensamentos, né, essas suas palavras, às vezes, nos ajudam. Eu mesmo, acho que uns 2 dias atrás, eu estava meio que pensando sobre isso, cara, esse projeto, sei o quê, até me deu uma decaída, assim, deu uma depressãozinha. Mas, cara, essas suas palavras realmente não só me revigoraram, como estar com meus amigos, estar com essas pessoas, esses loucos, né? Esses malucos que estão comigo, me revigoram, cara. E muito obrigado mesmo, tá? E obrigado a você que está nos assistindo, tá? Valeu, obrigado. Eu agradeço muito o convite. Reitero para vocês, né? Acredito no projeto de vocês, acredito muito, é nobre a intenção de vocês. Então, assim, não desistam. Não desistam porque, assim, cara, às vezes está bem ali pertinho o resultado que vocês estão esperando, a virada que vocês estão esperando, mas assim, se conectando com boas pessoas, procurando mentores, procurando parceiros certos, estando em movimento, o negócio de vocês vai acontecer, vai crescer também. E eu vou ser muito feliz se eu puder ajudar, ajudar a plantar a sementinha ali, para ajudar vocês a germinarem e a crescerem. Contem comigo, se precisarem também, vocês e a audiência. Me sigam lá no Instagram, @ericgazapino. Eu gosto de pensar sempre assim, que se tudo que a gente estiver fazendo aqui é poder fazer uma vida respirar mais fácil, já vai ter valido a pena. Papo. Acho que a gente tem poder assim de realmente mudar vidas, porque o empreendedorismo, ele muda vidas em si, sabe? Quantas pessoas conseguiram crescer financeiramente por causa dele. Então, Eric, novamente, muito obrigado pela tua presença. Se quiser fazer algum pronunciamento final.
Fica aí. Não, só agradecer, vocês estão assistindo, continuem acompanhando o trabalho dos meninos, muito bacana, é muito bacana mesmo, a iniciativa deles, o mote deles é nobre, eles querem transformar mais pessoas em empreendedores, continuem acompanhando e me siga nas redes sociais para mais conteúdo e obrigado pela audiência até aqui. Isso aí, obrigado, até a próxima. Valeu e foi!